Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado sextas-feiras, a partir das 15h30. No sexto dia, logo após criar homem e mulher à sua semelhança, Deus disse que tudo era muito bom. Gênesis 1, verso 31. Pregador distraído exaltou a euforia divina pelas duas figurinhas, nascidas do pó da terra para administrar o mundo. Nós preferimos perguntar ao pregador distraído: não seria melhor esclarecer, em primeiro lugar, aos ouvintes a razão da contrariedade divina, quando o Criador desabafou decepcionado? Eu me arrependo de ter feito o homem. Gênesis 6, versículo 6. Lá, euforia, aqui, contrariedade. Vamos lá, pregador distraído. Em pouco tempo, o bom se tornou mal. E você se obriga a esclarecer sua gente. Não fosse Noé, e tudo que fora criado, inclusive a semente reprodutora, seria destruída por Jeová. O tema de hoje será essencial antes de tudo. É indispensável estabelecermos metas em nossos estudos para que ele não perca o vazio. Ele não se perca no vazio, ele não termine confundindo. Que fique o secundário em segundo plano. Precisamos penetrar o âmago das questões, estudando-as em profundidade. Nunca permanecer numa análise superficial. Alguém que caminha ao nosso lado aponta a casa, que aparece lá na encruzilhada distante. Ele nos diz com certo ar de vanglória. Aquela propriedade se desvaloriza, pintada inteirinha naquele horrível tom amarelo. Ele me diz que arriscou palpite. Ele não enxergou aquela casa de perto, mas já tirou conclusões. Portanto, ele está indo muito rapidamente ao pote, sem o necessário discernimento em função. Impressões superficiais resultam quase sempre em análises erradas que geram falsas conclusões. Infelizmente, a modernidade está exigindo pressa, e a pressa é o grande tropeço. Tudo tem que ser agora. Amanhã já será tarde. Por isso a cultura do improviso está na moda. Informações rápidas são absorvidas sem qualquer análise e despejadas logo em seguida. Existem usuários de bancas de perguntas e respostas prontas. São aqueles que decoram tudo. Fazem sucesso nos salões e nos púlpitos. Tem sempre resposta decorada para se contrapor aos argumentos alheios. Para ser esgrimista nesse particular, possuem arsenal de fatos do passado. Eles gostam de coisas como Davi matando Golias, meus amigos. O presente e o futuro não representam sua área, porque são fatos ainda não esclarecidos pela crônica. Eles querem tudo esmiuçadinho ali, tudo explicadinho.
como aquele chupim parasitando o tico-tico, este falso intelectual vive atrás de trabalhos prontos para decorar. Se Colombo fosse um desses campeões de memória, a América já teria sido descoberta por outro, não por ele. A missão teria sido desempenhada por pessoa mais ligada ao essencial. O campeão da memória não gosta de projetos audaciosos. Velejar por bares desconhecidos não é o seu forte. Ele raramente transmite raciocínio seguro de sua parte. Ele sempre procura o raciocínio do vizinho. O que a teologia disse sobre este ou aquele texto da Bíblia é sua opinião pessoal e irreversível, sem os reparos indispensáveis. Ele forma a conclusão de acordo com a conclusão alheia. O que a teologia disse sobre este ou aquele texto é aquilo que vale, e o resto é conversa. O que Tomás de Aquino deixou petrificado nos seus livros é catecismo infalível. Até as vírgulas ele faz questão de preservar. Voltaire era incapaz de guardar da lembrança o nome do prefeito da sua cidade, vejam só. O grande filósofo Thomas Jefferson fazia questão de só recolher dados que fossem de utilidade. Albert Einstein, que invariavelmente perdia os óculos, imaginem só, ele perdia os óculos e demorava a achá-los. Mas ele gostava de tocar piano e violino. Considerando essa sua inclinação para a música, alguém lhe perguntou: Einstein, onde nasceu Vivaldi? E quantos filhos o Vivaldi teve? Einstein nem respondeu a pergunta. Simplesmente sacou de violino e perguntou: qual a música de Vivaldi que você deseja que eu interprete? Ele pouco se importava com os filhos gerados pelo grande compositor. Einstein se interessava realmente pela obra artística de Vivaldi e não pela sua vida particular. Isto não era essencial. O essencial é a música de Vivaldi. O campeão de perguntas e respostas, por certo, estranhará a ignorância de Einstein sobre a vida do compositor. Mas agora somos nós que lhes perguntamos: será mais importante extrair da cartola alguns fatos ligados ao ser humano ilustre ou interpretá-lo ao violino? São coisas que saltam aos olhos. Muita gente sabe os nomes dos jogadores brasileiros que perderam a Copa do Mundo de 1950. Será isto alguma forma nova de cultura? Conhecer a população das maiores cidades do mundo trará alguma explicação para os fenômenos existenciais que nos preocupam? São coisas que nos obrigam a desdenhar tudo que não seja fruto de madura reflexão. Madura reflexão é o certo. Está na hora de acolher ideias novas, sempre com o espírito aberto para questioná-las ou reconhecer os seus méritos. O ser humano não poderá ficar refém da letra morta.
repetir como faz o papagaio não é próprio de criaturas que Deus criou para que governassem o nosso mundo. A missão que o Criador cogitava para nós desde o princípio tem algo com o desbravador que abre os seus próprios caminhos. Recordem o homem e a mulher que Deus criou no sexto dia do Gênesis. Analisem essas duas figuras. O Criador os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e dominai os peixes do mar, as aves dos céus e os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 2, versículo 28. Percebam que o Criador não perdeu tempo com detalhes menos importantes. Depois de ter criado toda a infraestrutura do seu reino, ele precisava rei para dirigi-lo. E o casal humano apareceu. Homem e mulher foram criados. O ser humano criado e a esposa eram figuras muito estranhas, desengonçadas, sem carisma e totalmente inexperientes. Viu Deus o que fizera e estranhamente ele disse que achou tudo muito bom. Diz o texto, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Da parte de Deus estava tudo perfeito. Naquele momento, porém, pois logo em seguida, Jeová se arrependeu de tê-los criado. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Como tarefeiro modesto, estou satisfeito com as visualizações dos nossos trabalhos no YouTube e no Facebook. Afinal, milhares de amigos nos prestigiaram no conjunto da obra, visualizando palestras que nós, então, de todo o coração agradecemos. O importante é que os acessos continuam crescendo, esse que é o importante. A geração é feita nos estúdios Fernando Martins e também palestras anteriores podem ser acessadas através desses dois títulos, Facebook e YouTube. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela cordialidade e pelo suporte valioso. As nossas palestras são definidas como quarta dimensão. Atente para este detalhe, especialmente no Facebook Live TV PG. Nossos agradecimentos também aos telespectadores que registram suas participações pela internet. Deus ampare a todos e os abençoe. E agora voltaremos ao tema essencial. Antes de tudo, seremos obrigados a estudar o homem que Jeová criara, analisando suas reações pessoais. Esta criatura era incógnita, de vez que o Criador estabelecera a lei que vigoraria para sempre, a lei do livre-arbítrio. Deus entregou tudo para ele, mas o deixou emancipado para tomar decisões. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes
e se acham na superfície de toda a terra. E isto vos servirá de mantimento. Gênesis 1, versículo 29, palavras de Jeová. A narrativa da Bíblia nos informa que a primeira criatura não escolheu o caminho prioritário. Está lá. Não havia homem para lavrar a terra, diz a Bíblia, em Gênesis 2, versículo 5. Alguém exclamará: como será possível a inexistência de lavrador, quando tivemos notícia que ele já surgiu no sexto dia? Foi a Bíblia quem disse isto, e agora reclama que não existe homem? Como pode? Calma, minha gente. O homem já existia. O único problema é que ele e a mulher elegeram outra prioridade. Eles não gostavam de lavrar a terra. Ao invés de obedecer à ordem do Criador de cultivar o solo, eles preferiram antes obedecer ao multiplicai-vos. Não seria melhor eles primeiro tratarem da alimentação através do trabalho no campo? É lamentável esta equivocada eleição de prioridade, de vez que a semente garantiria a sobrevivência de todos os participantes, de todo o grupo. Vejam que o Criador alertou o primeiro casal: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e isto vos servirá de mantimento. Gênesis 1, versículo 29. O erro do casal do sexto dia vai começar pela prioridade número 2. A prioridade 1 seria: abastecei-vos antes do multiplicai-vos. Eu pergunto para vocês, amigos, qual a providência mais sensata antes de adquirir o primeiro carro? Você vai comprar um carro, e qual é a prioridade? Antes de tudo, amigos, a prioridade será construir garagem. Já imaginou deixar o seu carro na rua? Deixar de lado o secundário e procurar o essencial é caminho seguro. Noel Coward nos conta o caso de Lynn Fontaine, artista de teatro em Nova York. A peça Design for Living esteve em cartaz durante meses. Os atores repetiram exaustivamente os seus papéis durante centenas de noites. Na véspera da última apresentação, Noel Coward se espantou quando ouviu as palavras ditas pela atriz: amanhã eu vou mudar radicalmente a maneira de interpretar o ato 2. Descobri que posso melhorar o quadro e vou fazê-lo. Coward quase não acreditou nas palavras da moça e começou a gozar da colega. Afinal, amanhã é a última noite. Não será um pouco tarde para mudar o sistema? Nunca será tarde, ela disse, para aperfeiçoarmos o nosso trabalho, respondeu Lynn. A sala estará repleta nesta última noite e será prioritário que todos recebam o melhor que tivermos. A prioridade para Lynn Fontaine era a perfeição. Atores de segunda classe vão se tornando relaxados
quando a temporada se aproxima do final. A repetição é considerada por eles enfadonha e cansativa. Isto, porém, não acontece com profissionais que têm amor pelo seu trabalho. Por isso existem atores de primeira classe e também atores de segunda classe. O aperfeiçoamento continuado é a primeira prioridade do artista que desempenha papéis com alma e coração. É uma das razões que esses artistas se mantêm no alto do pódio. Todos eles sabem que o essencial é nunca se acomodar aos aplausos de hoje. É preciso continuar estudando e se aperfeiçoando para merecer também os aplausos de amanhã. Sintetizando, diremos que é necessário deixar de lado o que é secundário, dando ênfase ao essencial. É aquilo que o Dorico Paraguaçu repetia nas suas comédias. Deixar de lado os considerandos e partir para os finalmente. Atravessar a fronteira das coisas menores em busca da beleza e da sabedoria. Quantos capítulos tem a Bíblia? Qual a capital do Zimbábue? Antônio Conselheiro teve quantos filhos? Muita gente ocupa o espaço mental para depositar todas essas informações. E eu pergunto, para que elas servem? Vivem mergulhadas no estudo de matérias exóticas, como se fossem relicários de sabedoria, decorando sempre. Aquele que decora enciclopédias é herdeiro do atirador de facas. É astro circense. É o novo sabichão do pedaço. Ele conseguiu reduzir a cultura ao mero conhecimento do número de habitantes da cidade de Tóquio. O pensamento criador de oportunidades foi sepultado pelas ovações que os consagraram nos auditórios. Todas as pesquisas sérias ficaram ameaçadas neste florescimento de ideias de Jerico. Vocês acham que Thomas Jefferson ou Rui Barbosa atravancariam suas mentes com tamanha sucata? Falando francamente, eu acho que não. Eles sabiam que tais dados, quando necessários, seriam facilmente encontrados. Carregá-los na memória seria o mesmo que viajar em cima de um burrico com toda a biblioteca na mala. Nunca esqueçamos o essencial, meus amigos. Em primeiro lugar, Jesus instruiu seus apóstolos dizendo-lhes: não leveis nem bolsa, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, só a roupa do corpo e o sapato que está no pé. Quando carregamos muita coisa, não resta lugar para o essencial. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Comandar a reencarnação de alguém que já ofereceu provas de fortaleza e coragem deve ser tarefa agradável ao coração de Deus. Atento à experiência de vidas anteriores, quando Deus precisa de alguém para missão especial,
ele próprio escolhe o elemento certo, ele vai procurar. A Bíblia nos revela isso com bastante clareza, quando Jeová cita a sua intervenção para que Jeremias reencarnasse. Vejam só, disse Jeová para Jeremias: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses de tua madre, te consagrei e constituí profeta. Jeremias 1, verso 5. Não existe argumento que anule esta verdade. As palavras de Jeová, antes que te formasse no ventre materno, significa algo anterior à concepção. Se a vida fosse única, amigos, Jeová não poderia proclamar méritos anteriores, porque Jeremias não estaria no pedaço. Depois desse pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Essencial, antes de tudo. Uma frase pertinente foi pronunciada pelo Mestre: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta é oportuna. Nos libertará de quê? Nos libertará das complexidades de coisas secundárias que nos atrasam. Porque a verdade representa o essencial. Jesus disse para Marta: Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Não adianta espernear em cima de caçarolas de cebola e carne. Quando tomarmos o nosso banho particular nas águas da verdade, descobriremos a razão de tudo. Todas as nossas reencarnações aparecerão como numa película cinematográfica. De espada em punho, nos enxergaremos ferindo adversários em outras vidas, silenciando detratores, oprimindo os nossos irmãos. Tudo isso nós vamos ver em nossas vidas anteriores. Essa sobrecarga emocional tem sido geratriz dos nossos desequilíbrios. Cada vez que ganhamos novo corpo, a luz da esperança enfeita a nossa fronte. Infelizmente, terminamos vencidos pelos valores menores. Idolatramos o corpo, que é secundário, e desprezamos o espírito, que é essencial. Louvamos Maria, mas continuamos procedendo como Marta, em termos das panelas da vida. Por isso o desencarne nos assusta, porque ainda estamos muito ligados ao corpo de carne, que não é essencial. Parece que ainda não tomamos consciência das palavras sábias do grande Mestre. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no Hades o corpo e a alma. Palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 28. A essência do ser está na alma. Esta ninguém mata. Bartolomeu Pires viajava de Salvador para Portugal. Juvenal Fragoso e Gaspar Mota também se encontravam no mesmo navio
com destino a Lisboa. Bartolomeu era professor. Os dois outros administravam como sócios empresa na capital baiana. Estavam transferindo todo o patrimônio para Lisboa, onde a firma funcionaria dali para frente. Juvenal e Gaspar ocupavam lugar de primeira classe, esbanjando prosperidade. Bartolomeu viajava na classe econômica com pouco mais que a roupa do corpo. Até o bilhete foi adquirido com financiamento bancário, coitadinho. Fizera sacrifícios enormes para tentar melhores dias no exterior, lá em Portugal. Apesar da penúria, todavia, Bartolomeu não demonstrava complexo de inferioridade, não. Pela graça de Deus, eu tenho o essencial para uma vida digna, dizia ele. E isso, de certa forma, é riqueza. As palavras de Bartolomeu criaram uma atmosfera de gozação entre os marinheiros e a fofoca se espalhou pelo navio. Este professor Bartolomeu não se enxerga, dizia Juvenal Fragoso, e arrancava risos de Gaspar Mota. Entre aquela montanha de fardos depositados nos porões do navio, nenhum deles pertencia a Bartolomeu. O infeliz está viajando com a roupa do corpo, caçoava Gaspar, rindo às pampas. E a gozação ficava cada vez mais hilariante. Grande tempestade ocorreu, porém, e o navio foi a pique, amigos. Foi a pique. O naufrágio revelou-se inevitável. Somente alguns conseguiram escapar, e dentre esses alguns, tivemos o salvamento de Gaspar, Bartolomeu e Juvenal. Os três foram salvos do naufrágio, escaparam. Os dois comerciantes perderam todos os seus bens. Recebidos, abrigados e alimentados por famílias litorâneas, os náufragos deram graças a Deus porque estavam vivos, os três. Naquela mesma noite, o grupo foi convidado para palestra na sinagoga local. Aquela localidade tinha um clube, e esse clube convidou então os três para manifestarem-se dentro de um grupo de convidados. Os demais recusaram o convite, porque não se consideravam capacitados, tiveram medo. Bartolomeu aceitou e fez tão brilhante exposição que os líderes da cidade imediatamente o convidaram para diretor do colégio. Gaspar e Juvenal se entreolharam humilhados, com enorme dor de cotovelo, meus amigos. As mercadorias que eles haviam trazido nos porões do navio foram levadas pelas águas. Eles ficaram pobres. Bartolomeu, ao contrário, depois do naufrágio, continuava rico, pois a sua riqueza se encontrava na inteligência e na boa palavra. Tudo aquilo que é perecível não pode ser a essência da vida. O tesouro que Bartolomeu carregava mostrou que era essencial pela força da sua perenidade. 2000 anos de cristianismo e os teólogos continuam laborando em 1001 cerimônias salvadoras. Cada denominação religiosa tem suas fórmulas.
Ninguém será salvo se não fizer isto ou aquilo. Ninguém alcançará o perdão de Deus se não fizer exatamente o que a teologia manda. Ninguém chegará aos céus sem batismo, sem aceitar Jesus, sem cantar hinos, sem pagar o dízimo. Mas eles esqueceram do essencial. É uma zoeira sem fim de prescrições que não se ajustam. Algarávia sem tamanho. Parece o estouro agressivo de enxame de abelhas africanas. Todo mundo apontando caminhos diferentes, um para cá, outro para lá. Quem estará apontando o rumo certo? Pergunto eu. E a pergunta que milhões de pessoas fazem nesta colcha de retalhos que formam as religiões do planeta. No meio de tanta confusão, alguém terá que trazer resposta. Este alguém só poderia ser Jesus. Ele surgiu para nos entregar o passaporte único para esta viagem da terra de expiação para o mundo de regeneração. E Jesus foi muito claro. Ele não usou subterfúgios interesseiros. Continuaremos nesse assunto, meus amigos, mais para adiante, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Essencial, antes de tudo, o mestre atravessou incólume pelo espremido caminho das controvérsias e afunilou o desfecho da história. Todos têm que passar por este funil munido do verdadeiro passaporte. E o passaporte é de clareza meridiana. Nem missas, nem novenas, nem penitências, nem jejuns, nem batismo. Nada disso Jesus falou. A conversa foi completamente outra. Naquele dia do juízo final não haverá mais tempo para que alguém faça alguma coisa. A trombeta estará tocando e os portões estarão sendo fechados. Aquelas 5 virgens imprudentes da parábola de Jesus, desprovidas de azeite nas candeias, partirão para as trevas exteriores. Bem-aventurados, portanto, os direitistas do Cristo juiz. Estes permanecerão na terra, a terra nova prometida por Deus. O texto é claro. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículos 31 a 34. Tudo bem. Os que ficarem à direita do Cristo, meus amigos, herdarão esta terra nova, renovada. É a mesma terra, mas a mesma terra sem os maus, porque esses irão para outros planetas.
E uma interrogação fica no ar, baila no ar. Que fizeram esses direitistas para merecer dádiva tão grande? É o mestre quem responde: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e preso e me fostes visitar. Mateus 25, versículos 35 e 36. Aquela enorme multidão, já no caminho daquela nova terra, perguntará: quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, Senhor? E o rei lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que socorrestes a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que socorrestes. Palavras de Jesus em Mateus 25, versículo 40. Jesus esqueceu tudo mais e se concentrou no essencial. Percebam a clareza da mensagem do Evangelho. Todas as invenções edificadas pela mente do homem, cheios de interesses, foram colocadas em segundo plano. Cerimônias e preceitos representam o resto, e o resto é nada. Agora é tempo de colheita. Estive com fome, me destes de comer. Este é o bilhete de Jesus. Ninguém alcançará lugar na terra prometida depois do juízo final se não estiver com o seu passaporte em dia. Tomarei emprestado como ilustração conto do escritor Humberto de Campos, que retrata bem o nosso pensamento. Certa vez, Jesus divagava pelos jardins do sétimo céu, quando cresceu em seu coração a vontade de conversar com alguém da terra. No mesmo instante, os anjos do Planalto transmitiram a novidade para os anjos da planície. Jesus desejava falar com alguém da terra. Pipocaram os telégrafos da espiritualidade. 1000 formas de espalhar a notícia foram utilizadas e, de repente, todos já haviam tomado conhecimento daquele desejo de Jesus. Cresceu tanto a expectativa que o mundo inteiro vibrava, esperando. No Oriente e no Ocidente, os grandes líderes das igrejas, com suas mitras e báculos, viajaram todos eles para o encontro gigante. Figuras imponentes do clero convocaram um concílio extraordinário. Todos acalentavam a graça da escolha. Conversar com Jesus seria a glória suprema. Uma religião sairia daquele conclave com diploma de verdadeira. Já não se cogitava sobre nova doutrina. Quem será o escolhido? Este era o ponto central da expectativa. Afunilaram seus conceitos de religiosidade. Jesus queria falar com alguém da terra. Aquilo, por certo, definiria os rumos da cristandade. A verdadeira religião poderia estar sendo apontada através daquele bem-aventurado que fosse escolhido. De repente o anjo viu aquele homem, barba sem fazer,
pele queimada pelo sol do deserto, roupa modesta e sandálias poídas. E o anjo se aproximou. Por estranho impulso que lhe surgiu do alto, o anjo lhe fez a pergunta e também o convite. Tu também estás convidado para o conclave, amigo. Quem sou eu? Ele disse. Foi o desabafo de Ibrahim Al-Mandeb. Quem sou eu? E o anjo lhe perguntou, qual a tua religião? Depois de longa pausa, Ibrahim Al-Mandeb esclareceu, se desculpando. Que Deus perdoe minha pequena fé e a falta de frequência aos templos. O deserto está cheio de lágrimas e todo o tempo é pequeno para enxugá-las. O deserto está repleto de crianças sem pão e velhos sem arrimo. Os doentes se arrastam sem remédios e não há recursos para comprá-los, Senhor. O anjo encarou Ibrahim Al-Mandeb com extrema simpatia e lhe disse, eu ficaria extremamente feliz se tu fosses escolhido por Jesus. Ibrahim Al-Mandeb apontou a assembleia ornada de luminosidade dos grandes sacerdotes da terra, donos de igrejas, com suas túnicas bordadas a ouro, seu perfil nobre e o seu porte austero. Aquelas figuras eram imbatíveis na opinião de Ibrahim Al-Mandeb. Eles brilham com tamanho fulgor que Jesus certamente os enxergará de longe, disse Al-Mandeb enternecido. E rematou, com certeza, um daqueles nobres merecerá ser escolhido pelo Mestre. Quanto a mim, eu não alimento ilusões. Eu sou homem rude do deserto e nasci para fazer trabalho tão rude quanto eu. Jesus, por certo, não ganharia nada me escolhendo. O filho do deserto nada tem a ver com o filho de Deus. Naquele momento, ao som de trombetas, uma faixa enorme desceu do céu, segurada em cada extremidade por um anjo. Na faixa estava escrito em letras enormes, Ibrahim Al-Mandeb. Era com ele que Jesus queria falar. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, que as bênçãos divinas desçam pródigas também sobre suas famílias e que todos encontrem a paz, a segurança, o consolo, a saúde, prosperidade e tudo o que existe de bom. Mas acima de tudo, que cada um carregue dentro do coração a chama do amor. Porque este amor, meus amigos, é que nos encaminhará para a vida nessa nova terra de esperança e de amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.